Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Memphis Depay foi convocado para a seleção da Holanda. Será que ele vai jogar contra o Mirassol neste sábado pelo Campeonato Brasileiro? A escalação do Corinthians você vai ficar sabendo aqui no canal do Sereto. Chegando o Sereto News agora, roda a vinheta, produção. Fala rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça sua inscrição no canal do Sereto, é de graça, você não paga absolutamente nada para inscrever-se no canal. Seja muito bem-vindo. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas pra gente faz toda a diferença. Deixe o seu like. Faça também, ative o sininho para receber todas as notificações, né? Inscreva-se no canal e deixe o seu comentário, porque aqui eu leio todos os comentários. Em nome de Aposta Ganha, vem jogar comigo no Aposta Ganha. Vem jogar junto, pagamento antecipado, cashback diário. Você pode criar a sua aposta, as odds supremas e relâmpago. Faça o seu cadastro agora mesmo, mas aposte com moderação, aposte com responsabilidade, porque o site é para maiores de 18 anos de idade. Em nome de Aposta Ganha, vamos às informações do Corinthians, que vai jogar contra o Mirassol neste sábado pelo Campeonato Brasileiro, jogo das 9 da noite. Horário complicado, sabadão às 9 da noite, na Neoquímica Arena em Itaquera, mas, mais uma vez, claro, a torcida do Corinthians vai lotar a arena, a torcida vai fazer a sua parte, resta saber se o time do Corinthians vai conseguir a reabilitação dentro do Campeonato Brasileiro. O Corinthians não vence há 3 rodadas no Campeonato Brasileiro. Perdeu para o Sport, lanterna do campeonato, perdeu para o Flamengo, líder do campeonato, e acabou empatando apenas com o Internacional lá no estádio do Beira-Rio na última rodada. O Corinthians está numa situação complicada no campeonato, precisa fazer pontos, acumular pontos para se livrar de vez da parte de baixo da tabela de classificação, né? Se o campeonato terminasse hoje, o Corinthians sequer estaria classificado para a Copa Sul-Americana. Então o Corinthians tem que somar mais pontos para ficar mais perto da parte de cima da tabela de classificação e não da parte de baixo, embora a prioridade no Corinthians, todo mundo sabe, é a semifinal da Copa do Brasil, que só acontece no mês de dezembro, mas até lá o Corinthians tem que dar prioridade para o Campeonato Brasileiro. E a notícia é o seguinte, que o Memphis Depay está recuperado do edema na coxa. Tanto é que ele foi convocado para a seleção da Holanda, que vai disputar as eliminatórias da Copa do Mundo. Se não estivesse recuperado, não teria sido convocado. Isso é óbvio, né? Lógico. Ele foi convocado pelo técnico Ronald Koeman para defender a seleção da Holanda nessa data FIFA do mês de outubro. Os jogos da seleção da Holanda serão contra Malta no dia 9 de outubro e também contra a Finlândia no dia 12 de outubro. A Holanda é líder do grupo G da competição com 3 vitórias e apenas um empate, e o Memphis é o principal jogador da Holanda, é o maior artilheiro da história da Holanda. O Memphis está sem atuar pelo Corinthians, não joga pelo Corinthians, desde o jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense no dia 10 de setembro. Aquele jogo foi justamente quando o Memphis retornou da seleção da Holanda, jogou na seleção holandesa pelas eliminatórias da Copa do Mundo, e no jogo contra o Atlético Paranaense, ele sentiu a coxa e precisou ser substituído minutos antes de acabar o primeiro tempo. E teve o diagnóstico de um edema na região posterior da coxa direita. Acontece que um edema, eu não sou médico, mas se você pergunta para os médicos dizem que um edema não é uma contusão. Não chega a ser uma lesão, né? É o princípio de uma lesão. Por isso, o jogador tem que ser poupado e tem que tratar do edema. Só que ele está há 20 dias tratando do edema. É muito tempo que o Memphis está fora do time do Corinthians. E eu imagino, evidentemente não dá para cravar,
mas eu imagino que ele vai jogar contra a equipe do Mirassol. Seria muito esquisito que ele jogasse pela seleção da Holanda, e ele foi convocado, se ele foi convocado, claro que ele vai jogar pela seleção da Holanda, e não jogasse pelo time do Corinthians amanhã contra o Mirassol. Então eu imagino que ele, recuperado da contusão, seja relacionado pelo técnico Dorival Júnior. E o Memphis não vai ser problema para o jogo do dia 15 contra o Santos na Vila Belmiro, já que, como eu disse, o segundo jogo da seleção da Holanda vai ser no dia 9. É isso? O segundo jogo da seleção da Holanda vai ser no dia 9. Aliás, no dia 12, né? O primeiro no dia 9 e o segundo no dia 12. E o jogo do Corinthians contra o Santos vai ser no dia 15. Então vai dar tempo dele voltar e jogar contra o Santos na Vila Belmiro. Quem não vai conseguir jogar contra o Santos na Vila Belmiro será o Hugo Souza, porque o Hugo Souza estará defendendo a seleção brasileira um dia antes e lá no Japão. Aí não vai dar para o Hugo Souza voltar e jogar pelo Corinthians. O Felipe Longo, finalmente veremos o Felipe Longo, se o Felipe Longo tem condições ou não de jogar pelo Corinthians, ele que é o goleiro reserva no time do Corinthians. Bom, para a partida contra o Mirassol, além do Memphis, a novidade será também a volta do Yuri Alberto, que cumpriu suspensão automática. O Corinthians ainda não tem o Garro, que está machucado. Existe a possibilidade do Garro voltar contra o Santos. Existe essa possibilidade do Garro voltar contra o Santos no dia 15. O André Carrillo só deve voltar em dezembro na Copa do Brasil. Se voltar em dezembro na Copa do Brasil, são jogadores titulares. E o André Ramalho continua de fora, machucado com uma lesão muscular, não joga. O Charles também não será relacionado, continua com uma lesão no joelho. Então, o provável time do Corinthians para enfrentar a equipe do Santos, eu vou colocar no campinho para você. Levando-se em consideração que o Dorival Júnior tem jogado no esquema com 3 zagueiros, seja com o Ranieri ou com o Andileri, fazendo a função de terceiro zagueiro pela esquerda. Eu estou colocando aí o Ranieri, fazendo a função de terceiro zagueiro pela esquerda. Então, nesse caso, o Hugo Souza, o João Pedro Choca, o Gustavo Henrique e o Ranieri, José Martínez, o Maicon, o Dorival adora o Maicon, né? O Mateuzinho e o Bidu nas laterais, e o Bidon também no meio campo, o Bidon que tem jogado muito bem nessa função mais avançada, né? Na função que seria do Garro, com características diferentes, mas o Bidon tem jogado bem nessa função, e no ataque, Yuri Alberto e Memphis. Nessa escalação, o Angileri sai do time, e sai do time também o Guinegão. O Guinegão tá muito bem, mas será que o Dorival vai escalar um time com 3 atacantes? Será que o Dorival vai deixar o Memphis no banco? Já que ele tá voltando de contusão, para jogar só no segundo tempo, e vai botar o Guinegão como titular? São dúvidas que serão esclarecidas no jogo de amanhã contra o Mirassol. 1 hora antes do jogo, a escalação será divulgada e depois do jogo você terá a live aqui no canal do Cereto. Faça sua inscrição no canal do Cereto. Faça a sua inscrição, é de graça, você não paga nada, deixe o seu like, é muito importante, e seja sócio do clube de membros do canal, seja sócio do grupo de WhatsApp do canal do Cereto. Tá certo? Eu volto a qualquer momento com mais informações do Corinthians para você. Tchau!